Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Feliz Ano Novo! Começando oficialmente 2023. E hoje trazemos uma convidada muito massa. Ela vai aí falar de um tema que a gente adora e é bem oportuno para essa primeira semana, né, Ju? Vem para cá, conta um pouquinho mais. Oi, bom dia! Feliz Ano Novo para todo mundo! Primeira quarta-feira de janeiro de 2023. Espero que esteja todo mundo bem. E pois é, né? Conhecemos a Mônica num curso que a gente fez numa imersão que foi incrível com ela. A vontade era passar a semana dela fazendo imersão, né? Se a gente pudesse levar ela para casa, seria bom, né, Val? Nem me fale. Mas, assim, depois vocês vão escutar ela contando um pouquinho aí da história dela, é incrível, assim, e hoje ela vai trazer um tema super interessante pra gente, que tem tudo a ver com rotina e tudo a ver pra gente começar um ano bem aí. E, na verdade, assim, a gente já adianta que ela vai ser nossa convidada várias vezes, porque tem muito tema pra gente falar com ela aí, né? E ela é empresária. Deixa eu só apresentar. Ela é empresária, ela é mentora, ela é palestrante e é o mulherão da... Você já sabe do que eu tô falando. Vem, Mônica. Que maravilha. Uau, muito obrigada por essa apresentação. Feliz Ano Novo para você, Ju. Feliz Ano Novo, Val. Feliz Ano Novo a todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz, viu, meninas? Muito feliz da gente já dar esse pontapé inicial em 2023. Falando de prosperidade, não é mesmo? O tema que eu mais amo falar na vida. Acho que de tudo que eu já trouxe hoje em todo o meu trabalho, acho que esse centro, né, falar sobre prosperidade, esse tema central, é algo que, nossa, enche meu coração, assim, deixa meu coração quentinho toda vez que eu trago esse conteúdo. Que bom que eu tô aqui falando com vocês. E é muito bom, Mônica, porque começar o ano é sempre uma expectativa, né? E aí, o que vai ser desse ano? O que a gente pode fazer para ser melhor? E será que eu planejo? Planejo o mês, planejo o ano? O que eu faço, né? Como é que eu mudo minha rotina? E acho que você é a melhor pessoa para falar sobre isso nesse momento. Como começa? Como começa, né? Como começa é alimentando o entusiasmo que a gente fica numa virada de ano. Então, todo mundo, né? A gente se prepara, a gente muitas vezes escolhe uma roupa, a gente escolhe um lugar especial, as pessoas especiais que a gente quer na virada do ano. A gente vive um momento em que o mundo, né? Na virada do ano, o país aqui, né? No nosso fuso horário aqui, o Brasil, então tá todo mundo ali vibrando na mesma frequência. Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre energia, eu acho que isso também tem tudo a ver com rotina e com prosperidade. Então, o ponto-chave, né, e a resposta de milhões é a gente manter o entusiasmo, esse mesmo entusiasmo, essa mesma energia, essa mesma frequência que a gente emana, essa intenção que a gente coloca ali na virada de ano. Então, claro que cada uma de nós vai ter os nossos rituais, os nossos desejos, os nossos sonhos, e quando a gente fala sobre isso, a importância da rotina, ela está exatamente em a vida acontecer e a gente manter essa energia. Então a gente vai falando aqui ao longo da nossa conversa como fazer isso, né? Eu quero dar algumas dicas aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, mas a princípio é a gente entender o que eu quero para essa continuidade de ano, né? Para que não fique só lá na hora que eu estourei o champanhe, na hora que a gente brindou, na hora que a gente deu feliz ano novo para as pessoas que a gente ama, para não ficar só naquele momento de ritual, que sim é importante, mas que agora a vida já está acontecendo, né? Já estamos aí na primeira semana de janeiro e a vida já está acontecendo. Então, como que a gente faz essa prosperidade encontrar a nossa rotina? Fiquei aqui pensando agora na hora que você começou a falar, né? Tem que manter o entusiasmo. É bem complicado, né? Porque a gente, até acho que a primeira semana a gente consegue manter super o entusiasmo de tudo que está acontecendo em volta, do que tem, mas faz aquelas listas de promessas do que vai fazer no ano, que chega no final do ano você não quer nem olhar para a tua lista, porque você sabe que se você pôs 10 coisas lá, 9 você não fez, e aquela que você fez bem mal,
né? Nunca. Eu acho que eu não conheço ninguém que faça uma lista, né, assim, sem um preparo, que chegue no final do ano e diga assim, nossa, eu fiz as minhas metas, eu cumpri todas elas, acho muito difícil. E como é que a gente mantém essa energia e essa vontade durante o ano? Porque isso parece que essa bateria que a gente carrega ali, que liga na tomada, ela acaba mais rápido que bateria de celular quando a gente está jogando, né? Porque ela vai assim, tipo, chegou no final de janeiro, acabou. Não existe mais essa empolgação, você já está contando para ver quando que é o próximo feriado, já está torcendo pelo carnaval, daí você já vai... A vida entra no piloto automático, né, Ju? Totalmente, né? É muito estranho isso, assim, por mais que você pense, assim, de tentar fazer esses movimentos, como que a gente pode, né? Fazer esses pequenos rituais, talvez, durante a nossa rotina da manhã, do dia, da semana, não sei, assim, para introduzir uma energia mais saudável para passar o ano, assim, vamos... Mas sabe que de outras conversas que a gente já teve aqui, a gente também percebe que há uma expectativa por essa virada, né? Então, tudo vai mudar do dia para a noite, né? Vai bater lá o relógio, tudo vai mudar e vai ser mais próspero só porque é um novo ano, né? Novas oportunidades, novos começos, mas... as atitudes não mudam, as ações não mudam e a prosperidade não chega, e aí passou a primeira semana tá igual, a segunda semana tá igual, mas, gente, é o ano novo, como é que a coisa não mudou? Né? E eu, na primeira quinzena de dezembro, foi engraçado, porque eu fiz um bate-volta pra praia, e aí, olhando o meu celular, aproveitando para fazer limpa, eu tenho umas notas ali, e aí eu vi que eu tinha feito uma lista de 2022. Eu nem lembrava que eu tinha feito a lista. Então tem quem faça e tem quem não lembra que fez a lista. E eu comecei a olhar, tinha coisas até tipo pôr um quadro do diploma na parede. Só que eu não olhei a lista, porque eu fiz ela em não sei qual momento. Então, muitas das coisas ali, elas vão se repetir para esse ano. muita coisa não aconteceu, né? Então, são pontos interessantes para a gente pensar, porque a gente acaba caindo num fluxo e um ciclo de todos os anos serem do mesmo jeito. E essa expectativa é irreal, né? Sim. Então, vamos começar então pelo ponto que a Ju trouxe sobre a lista de metas. Então, assim, essa questão que a Ju falou sobre a lista de metas e a Val trouxe agora sobre, mas eu nem olhei a lista, são dois pontos bem importantes, porque a gente acha que por ser um início de ano e por estar nessa energia boa e todo mundo, né, intencionando coisas novas, e que é muito maravilhoso, sim, as pessoas criam essa expectativa infantil, tá? E eu vou colocar aqui, quem tá me ouvindo, por favor, não se ofenda, mas é uma expectativa infantil da gente sempre colocar para frente as coisas que a gente precisa, que a gente sabe que são importantes, que são prioritárias e que vão tirar a gente do lugar. Então, se eu não sei minimamente o que eu quero, né? Então, assim, ou eu vou querer revolucionar, e aí eu não tenho tempo para revolucionar, né? Então, eu vou querer estudar inglês, eu vou querer mudar meu corpo, eu vou querer revolucionar meu relacionamento, né? Reacender a chama, aí eu quero dobrar as metas do meu negócio, eu quero vender mais, eu quero ganhar mais, eu quero viajar 3 vezes no ano, e assim, você superestima algo que não vai ser fácil de concluir. Não é impossível, mas não é fácil de ser realizado. Então, eu parto de um princípio, assim, tudo que eu vou colocar como metas, assim, eu vou até compartilhar com vocês, assim, toda ideia que eu tenho, toda ideia vai virar um plano. Só que, ao mesmo tempo que eu sento para colocar o meu plano no papel, isso é para o ano, isso é para o mês, isso é para a semana, isso até às vezes para o meu dia. Se eu tenho uma ideia para aquele dia de algo diferente, eu começo com o recurso que eu tenho e eu dou o primeiro passo no dia que a ideia veio. Então, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui uma ideia aleatória. Você quer fazer uma viagem internacional, sei lá, em 2023 agora, aqui nesse ano você quer ir para Paris, sei lá, para um país que você queira conhecer, não sei. E aí a pessoa fica, mas aí então, peraí, deixa eu pesquisar, tal, e aí fica só no plano das ideias, e aí, que vai ser maravilhoso, que vai ser isso, que vai ser aquilo, e aí não dá o primeiro passo. Então, talvez, qual seja o primeiro passo? Tu tem passaporte? Sabe? Uma coisa tão básica, assim, que você não consegue sair do país sem um passaporte, né? Dependendo do lugar que você vai. Claro que aqui na América do Sul é mais fácil, mas assim, poxa, se você quer algo, pensa qual é o primeiro passo que você pode fazer agora. Porque talvez você não tenha o dinheiro agora, talvez você tenha que se planejar financeiramente, talvez você tenha que estudar sobre o local, a melhor data para ir, se realmente você vai conseguir fazer isso esse ano. Mas o primeiro passo é o passaporte.
que você senta na frente de um computador e entra lá no site da Receita Federal e da Polícia Federal, e você faz lá uma ficha e paga uma guia de R$200, e é isso. Então, esse e acaba sendo um passo efetivo do que propriamente assim, eu quero fazer uma viagem internacional, vou pesquisar. Sim. Então, vou pesquisar os lugares, mas acaba ficando muito no imaginário e parece que não caminha, né? Não concretiza. Exatamente isso. Então, e se a gente for pensar que nem essa ideia do passaporte, né? Me lembrei agora, dezembro, a gente teve o problema que a polícia não tinha como emitir os passaportes, porque estava em falta, era só os de emergência. Quer dizer, se você se precaver e fizer antes, a probabilidade de, na hora de que você conseguir concretizar isso, seja muito mais fácil, né? Uma outra coisa que eu lembrei, que foi uma das últimas viagens que eu fiz, tinha que descobrir se não tinha que tomar nenhum tipo de vacina diferente para ir. E assim, para tomar vacina não era tão simples, assim, era em alguns lugares que tinha que pegar uma declaração para poder apresentar junto quando fosse para a viagem. São coisas que a gente já podia fazer antes, porque não precisava ser na semana da viagem, e que se você deixa para fazer em cima da hora, de repente não dá tempo. Sim, porque daí você tem que esperar um documento sair, alguma coisa. Quer dizer, são pesquisas que você teria que fazer, que são os recursos que a gente tem no momento, realmente, né? Então, às vezes a gente pensa que tem que começar primeiro conhecendo o lugar e vendo quais são os, para onde eu quero ir. E claro que você tem que fazer isso também, mas antes disso tem uns passinhos que você podia dar, que não vai fazer mal nenhum. Concretos. Né? A ideia, acho que da gente trazer esse entusiasmo, como eu disse no começo, é você ir concretizando as suas ideias, aquilo que você planeja, tirando o plano realmente do papel. Quando você concretiza, você patrocina, inclusive, essa decisão interna. Poxa, eu já dei um primeiro passo, já fiz lá, já vou pagar a guia do passaporte, daqui a pouco o passaporte chega na minha mão e eu vou começar a ver, então minimamente eu vou começar a planejar a questão financeira para essa viagem. Então eu estou dando um exemplo aqui da viagem, mas poderia ser em qualquer área da vida. Porque, na verdade, gente, trazer prosperidade, né, entrando já aqui no tema do nosso encontro, é exatamente isso, é a gente olhar para as coisas que eu quero e olhar realmente aquilo que faz sentido para mim. Qual é o objetivo que eu vou realizar nesse ano que vai fazer muito sentido para mim e que vai patrocinar esse bem-estar, esse entusiasmo, que me patrocina esse ciclo de realização. O ciclo de realização pessoal, ele começa com o nosso plano das ideias, na concretização e no patrocínio que você coloca para você mesma e que te gera muita autoestima, te gera entusiasmo, te gera energia para entrar para o próximo ciclo. Então, vira um ciclo do bem, assim, sabe? De realização. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, você quer prosperar? Primeiro, também vamos entender aqui o que é prosperidade. As pessoas fixam muito a ideia de prosperidade ser apenas relacionada ao saldo bancário, que é maravilhoso. A gente tem que sim focar na prosperidade financeira, porque, claro, a gente está aqui nesse mundo material, essa água que eu estou bebendo aqui do meu lado tem um preço, essa conexão com a internet que a gente está falando aqui tem um custo, tudo isso tem um custo, é o dinheiro que viabiliza, né? O dinheiro que proporciona a gente viver essa experiência material. Então, a gente precisa, sim, pensar na questão financeira. Mas a prosperidade em si, ela vai muito além da prosperidade financeira. Fazer dinheiro é muito bom, mas fazer dinheiro a qualquer custo, sem ter saúde, estressada, perdendo família, deixando as pessoas que você gosta de lado, não é prosperidade. É só ganhar dinheiro, é só fazer dinheiro. E existe muita gente que hoje está nessa condição de vida. A pessoa tem um saldo bancário incrível, mas não tem pessoas que amam ao lado, está doente, está estressado. E quando a gente fala sobre rotina e prosperidade, a gente precisa entender que a prosperidade ela precisa englobar as áreas importantes da nossa vida. Então, só para vocês terem ideia, para minha meta aqui, vou compartilhar minha meta aqui, os meus grandes objetivos de 2023 com vocês. Eu tenho 3 pilares que eu sempre trabalho, que é o pilar da saúde em primeiro lugar, o pilar da família e o pilar do trabalho. Então, essas três grandes metas, né, esses 3 grandes objetivos, eles guiam os meus passos, não só para o mês, não só para o ano, mas para o meu dia e para a minha hora. Então, quando eu acordo, a prosperidade ela já começa no meu bom dia. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já tenho as minhas prioridades ali, prioridades limitadas, porque tudo no dia não pode ser prioridade. Mas assim, eu penso, como que a Mônica hoje vai alcançar o objetivo de saúde? Eu alcanço o meu objetivo de saúde dormindo bem, me hidratando bem, fazendo a minha atividade física regular, com constância e disciplina,
comendo direito. Ah, mas Mônica, você não dá nenhuma escapada? Claro que eu dou, claro que eu dou. Eu não sou a pessoa mais regrada, e principalmente quando fala de comida, é ali o meu calcanhar de Aquiles ali, sabe? Porque eu gosto de comer, eu sou uma, sabe, boa de garfo. Então eu tenho que também ter essa disciplina aí a respeito da comida, que também está ligado ao meu pilar de saúde. Por aí você já consegue entender um pouco por que a gente se identificou, né? A gente segue bem essa vibe. Eu ia brincar aqui, estamos juntos no clubinho do problema com a comida. Mas é verdade isso. Então, assim, a gente vai se privar de desfrutar coisas gostosas? Claro que não. Mas na maior parte da minha rotina, eu tô cuidando da minha alimentação. Vai chegar um final de semana, eu quero comer um bolo, quero comer uma pizza, quero tomar uma taça de vinho? Sim, tá dentro do meu plano alimentar. Inclusive que eu tenho, né, a minha nutricionista que cuida ali muito bem de mim. Então, tudo isso, gente, são coisas importantes. Então, poxa, na minha saúde, o que eu penso? Eu penso na minha atividade física, no meu sono, que é o descanso, eu penso nas pausas, eu penso na hidratação, eu penso na atividade física. Tudo isso é prosperidade. Só para vocês terem ideia, né? Eu hoje, inclusive hoje, né, no dia que a gente está gravando aqui, eu acordei diferente, assim, sabe quando você não acorda tão disposta? E aí, quando eu acordo assim, eu já faço um panorama, assim, poxa, eu dormi bem? Não, eu acordei no meio da noite algumas vezes, então assim, meu sono não foi reparador. Eu comi bem na noite, no dia anterior? Comi bem, comi saudável, me hidratei. Aí eu lembrei, putz, ontem eu trabalhei e não usei óculos. Então, assim, poxa, isso também tem uma carga aí para minha visão, e pode afetar e dar uma enxaqueca. Então, quando a gente percebe essas falhas no processo aí da rotina, isso afeta o nosso dia. Isso afeta. Se eu não estou cuidando da minha energia, se eu não estou cuidando da minha saúde, vai afetar a forma que eu trabalho. Então, eu não vou trabalhar com a mesma disposição, eu não vou trabalhar com a mesma energia, eu não vou entregar o meu melhor se eu tiver nesse dia. E aí, a minha cliente sente. E aí, quando a minha cliente sente, ela não indica para uma próxima. Entendem? Então, assim, vocês percebem que é uma cascata? Se eu não cuido de mim primeiro, se eu não cuido da minha rotina de saúde, né, se eu não entendo ali que as coisas que me abastecem também estão relacionadas com as pessoas que eu amo, então pilar de família. Eu sento todos os dias para jantar com meu marido, a gente tem o nosso momento à noite, que é a hora que ele chega em casa, para ficar os dois, para assistir um filme juntos, para ter esse momento do casal. Isso é algo que é importante para o nosso relacionamento, então isso também faz parte do meu dia a dia. Faz parte também a forma como eu lido com o meu trabalho. Então, esses 3 pilares, todos os dias, eu penso como eu cuidei da minha saúde hoje, como eu cuidei da minha família, no caso, né? Então, eu trabalho dentro de casa, eu organizo minimamente a minha casa para que ela seja um ambiente que também organiza as minhas ideias, eu não consigo trabalhar com bagunça, então eu tenho esse momento de organização que eu dou uma geralzinha na casa, dou uma geral aqui no meu escritório. Então, tudo isso é um composto de rotina que me coloca num movimento de prosperidade. Entendem? Então, assim, não está ligado só à prosperidade financeira. A prosperidade financeira, ela é consequência desse conjunto de hábitos, que esse conjunto de hábitos forma a nossa rotina. Então, a prosperidade, ela é só o final da fila ali, sabe? Ela é o resultado final. Ela é o resultado final, e é resultado final em todos os níveis. Então, é você ter relações harmoniosas, é você estar bem com você, né? Tá bem com a sua saúde, tá bem com a sua autoestima, tá bem mentalmente, emocionalmente, tá bem com o seu trabalho, com o seu servir. Ah, Mônica, mas aí você tá falando que você não tem pepino? Claro que eu tenho. O que a gente mais tem no mundo do empreendedorismo é pepino e abacaxi para descascar. Então, isso acontece, mas é a forma como a gente lida. Se eu tô abastecida, se eu tô preenchida em mim, com a minha energia, com a saúde, com as coisas que são importantes para mim, com esses 3 pilares que são os meus grandes objetivos, a minha rotina, ela serve à minha prosperidade. Não sei se fez sentido aqui isso para vocês. Demais. Eu estou encantadíssima aqui, que minha anotação já está virando uma folha atrás da outra aqui. Porque fez super sentido mesmo. E eu estava pensando aqui, na verdade, vem combinando tudo aquilo que a gente vem falando desde que a gente começou o podcast, né? Autoconhecimento não deixa de ser a forma de ter prosperidade, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a sentir, isso foi até uma coisa que eu trouxe nos anteriores, que foi uma das coisas que eu fiz na terapia, foi entender o funcionamento até hormonal do corpo, para saber aquele dia que você não tá legal, aquele dia que você sabe que você não vai entregar bem, que daí você já sabe que você tem que fazer as coisas um pouquinho num ritmo, não se cobrar tanto e
fazer as coisas num ritmo menor, porque eu acho que também a autocobrança, especialmente as mulheres, tem muito disso, né, que tem que aguentar tudo, tem que superar tudo, e isso acho que traz uma carga que acaba sendo muito negativa pra gente, né? Com certeza. E é muito doido você falar sobre isso, né, Ju? Porque, assim, essa questão da autocobrança, né? Quem me ouve falando agora sobre rotina, sobre prosperidade, pode achar, né, que principalmente quem não me conhece, que está ouvindo agora, pode falar assim, nossa, meu Deus, né? Ah, ela é zen, ela é good vibes, ela é Nossa Senhora, né? Tá? Não foi assim, gente, nem sempre foi assim. Eu tô falando isso porque foi uma construção de 6 anos para cá. Eu aprendi a lidar com rotina e entendi que isso me fez ser uma mulher mais próspera e feliz, depois que eu tive 2 burnouts, depois que eu tive 2 processos de esgotamento. Fui diagnosticada com ansiedade generalizada em 2016, né? Foi a época que eu ainda trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhava em grandes indústrias farmacêuticas, e tinha, assim, era um trabalho de muita cobrança, era um trabalho... só para vocês entenderem, né? Eu sou de São Paulo capital, então eu trabalhava externa, eu tinha que sair de casa tipo 5 horas da manhã por conta do trânsito de São Paulo para conseguir começar a trabalhar às 7h30 da manhã. Então, assim, já eram 2 horas de trânsito, né? Você saiu da cama, já pega ali aquelas 2 horas de trânsito só para chegar no trabalho, e encarar uma rotina de trabalho maçante, pesada, de muita cobrança, e depois ainda voltar para casa 2 horas de novo de trânsito. Então, assim, eu olhava para minha vida e falava, gente, eu tô, assim, sobrevivendo, né? Eu acordava, ia trabalhar, voltava para casa, não tinha ânimo de fazer nada. Então, assim, eu fui chegando num momento de desgaste, isso foi por quase 15 anos de vida corporativa, né? E foi chegando um momento de desgaste que eu pifei. Infelizmente, a gente tem uma noção ainda muito distorcida do que é uma rotina produtiva, do que é alta performance. A gente ainda tem um conceito que o meu papel também é desconstruir essa produtividade maluca que foi criada, porque a gente não é robô, principalmente nós mulheres. Né? Como a Ju falou, investigar hormônios, essas coisas, a gente tem oscilações, a gente tem o nosso lado emocional, né, que é diferente. Então, o convite, principalmente para as mulheres, né? É claro que para todos, mas principalmente para nós mulheres, para a gente se observar mais e olhar mais, assim, até para o nosso corpo, sabe? O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele responde diretamente a tudo que está se passando na nossa vida mesmo, né? O que a rotina está trazendo, o nosso corpo, ele tem uma resposta imediata. Então, infelizmente, eu tive que aprender dessa forma. Acho que uma das grandes causas do meu trabalho, e eu falo sobre prosperidade, mas, na verdade, a prosperidade ela é só consequência de todo esse processo, é isso, assim, a gente trazer o bem-estar para a nossa rotina, ter clareza daquilo que a gente quer, caminhar todos os dias entendendo que nem todo dia você vai estar a master da sua produtividade. Você não vai estar na sua alta performance diariamente. Então, eu até risco essa palavra alta performance com AL. Eu gosto de falar que a gente tem auto-performance, AU, né? Auto-performance. É você performando com você. Hoje, quando eu acordei com enxaqueca, eu não conseguia dar o meu 100% de produtividade para um trabalho que eu tive que fazer hoje pela manhã, que era mental, né? Era exclusivamente mental. Como que você vai fazer algo exclusivamente mental com enxaqueca? Você não consegue. Então... É importante a gente começar a se observar. O papel da autoobservação, do autoconhecimento, entender como você funciona, vai mostrar a forma que você tem bem-estar, aonde te carrega a tua energia, aonde você drena a tua energia, e aí você vai fazendo esse balanceamento. Tem hora que vai ficar um fio solto e tá tudo bem. Não, e fica a dica, gente. Olha, aspas dela, fantástica para vocês anotarem aí. Rotina me fez ser uma mulher mais próspera. A gente vem falando muito disso, que cada um tem a sua, que cada um tem que se respeitar, mas a importância de se ter uma certa rotina, né? De ter ali o seu modus operandi, que é individual. Eu achei muito interessante essa questão que você trouxe dos pilares, né? Eu acho que cada um tem as suas prioridades também, mas vale a pena elencar alguns pilares essenciais na sua vida para que você possa seguir o curso com mais felicidade, com mais prosperidade, efetivamente, e até de forma mais leve, que é a bandeira que a gente levanta aqui, eu e a Ju, é uma vida mais leve. É uma vida mais gostosa, né? Acho que a gente tem muitos problemas que não dependem de nós, a gente tem muitas
interferências no meio, mas se a gente se conhece, se a gente vai se blindando, né, e se moldando, a gente tem tudo para ter uma vida muito leve e boa, né? Sim. E na verdade, sabe, eu acredito também que esses pilares, eles são uma coisa macro. Então, por exemplo, se eu pegar ali uma meta minha de saúde para esse ano, que também é importante, além dessa construção dessa rotina, eu tive Covid, né? Em 2021 eu tive Covid. No final de 2021 eu tive Covid. E durante o começo do ano de 2022, eu tive uma sequela, assim, pós-Covid, sabe? Então eu perdi foco, concentração, eu tava meio desanimada, sem energia e tal, e eu achei estranho, porque eu não sou normalmente uma pessoa... Eu tenho uma facilidade em focar, em concentrar, e eu tinha perdido essa habilidade. Eu achei estranho, não era preguiça, sabe? Quando você fala, não, mas está estranho. E aí eu procurei um médico especializado nisso, e eu fui fazer uns exames de rotina, e pasmem, os meus exames de sangue, assim, estavam com umas quedas, tanto de hormônio, minerais, vitaminas, assim, todos derrubados. E eu encerrei 2022 falando, a minha meta é, esse ano, refazer meus exames de rotina, porque eu comecei com suplementação, entrei com esse cuidado, né? E aí eu falei, poxa, o meu pilar de saúde precisa ser sustentado nessa meta de melhorar os meus exames clínicos. Então, eu procurei nutricionista, eu fui fazer suplementação. Então, o ano de 2022, o meu trabalho foi só voltar os meus exames para a normalidade. Sabe? Então, assim, é uma coisa muito simples e invisível, teoricamente, né? Porque a gente... não é toda hora que você vai fazer um exame de sangue, né? Só ali, sei lá, a cada 6 meses e olhe lá, dependendo, às vezes uma vez no ano. Mas eu tive que ter essa percepção na minha vida prática, porque eu me conheço. Então eu poderia cair naquela esfera de né, de me culpar, de falar, nossa, eu sou uma preguiçosa, porque nós mulheres, infelizmente, a gente tem a tendência do chicotinho, de, meu Deus, eu sou horrível, tô me sentindo frustrada, eu não me concentro, eu sou procrastinadora, tô deprimida. Então, assim, eu poderia cair nessa esfera, mas eu percebi que não estava normal. E eu procurei ajuda. Então, esse é um ponto, assim, se você não tem saúde, como é que você vai ter uma gestão de tempo boa, como é que você vai trabalhar bem, como é que você vai fazer melhor o seu dinheiro, como é que você vai crescer nesse ano? Então, o pilar de saúde, ele precisa estar dentro da nossa prioridade. Para mim, é muito importante, né? Então, precisou também, eu, infelizmente, aprender pela dor, né? Aprender por um burnout, aprender por uma ansiedade, aprender de novo por essa sequela que eu tive do Covid, e olhar para isso e falar, olha, Mônica, é isso, né? Vamos cuidar aí da saúde, colocar isso como uma prioridade. E aí o ano de 2022, esse foi o meu grande foco e fez toda a diferença. E, gente, pasme, quando você começa a olhar para o seu bem-estar, quando você começa a olhar com muito mais autocuidado, quando você olha para você de uma forma mais cuidadosa, mais amorosa, com mais empatia, e sai desse negócio da autocobrança, da culpa, né, dessa coisa ruim que a gente faz, a gente se coloca para baixo muitas vezes, a sua prosperidade financeira ela também é impactada. Então, assim, para vocês entenderem, foi o ano que eu mais cuidei da minha saúde, foi um dos anos mais leves, mas foi um dos anos que eu tive projetos grandiosos e que impactaram, sim, a minha prosperidade financeira. Sim. Entendem? Então, assim, foi um dos melhores anos do meu negócio. Você bem atrai coisas boas também. Com certeza. A sua energia vai refletir em tudo. Né? Vai refletir nas pessoas que chegam até você, seja nas redes sociais, sejam através de indicação. Pessoas aparecem realmente do nada porque entram nessa sintonia, porque a gente quer se conectar com pessoas que estão numa energia boa. A gente quer. Por mais que o ser humano tenha essa coisa, né, de vamos aproveitar que é começo de ano e vamos sintonizar realmente nessas coisas que elevam a gente. Né? Tirar um pouco o pé de coisas negativas, tirar um pouco o pé de coisas que a gente não controla e realmente colocar aí 3 grandes pilares, que desses pilares vão nascer aí o seu passo a passo, vai nascer seu passo a passo, vai nascer as suas metas, né? O tijolinho por dia que a gente vai construindo. E nada grandioso, na verdade, acontece se a gente não fizer o tijolinho, né? Colocar um tijolinho por dia. Então, eu acredito muito nisso, nessas etapas mesmo do 1% todo dia. Ai, babando aqui. É por isso que a gente se conectou, porque ela é uma Mulher Maravilha. Ela veio com uma proposta, quando a gente já conheceu, desconstruindo a Mulher Maravilha. Mas ela é a própria Mulher Maravilha. Porque a Mulher Maravilha, ela é isso, ela se constrói todo dia. Não, ela não se desconstrói, acho que ela se constrói todo dia.
Sim. Né, se conhecendo, e é muito bacana, assim, a gente pensar que vai muito além. A gente não pode cair nesse desânimo aí de começo de ano, quando a gente vê que está tudo mais ou menos igual, mas é pensar nesse planejamento aí, né? Sim. E eu fiz, nossa, várias conexões aqui na minha cabeça, e principalmente essa questão, poxa, a saúde é muito importante, né? Ela tem que ter um papel muito especial aí para que a gente faça tudo com muito melhor. Porque é isso, um mineral, alguma coisa que falte no teu corpo já te dá um cansaço extremo, algo assim, que você fala, mas então, o que está acontecendo? Se você não se conhece, você realmente, eu tô preguiçosa, ai, começo de ano é um saco, né? Sim. Então, nossa, muitas ideias, muitas reflexões aqui. O que mais que a gente pode trazer aí para prosperar? Já pensamos nesses passos, nesse tripé, a gente já tem algumas ideias do que fazer. O que mais? Você fala muito de energia, não sei se você vai entrar nessa parte. Sim, podemos entrar, porque eu gosto muito, né, de falar sobre energia, frequência, vibração. Eu já fiz muitas formações com esse tema e, gente, tudo que eu trago, né, qualquer oportunidade que eu tenho de trazer conteúdo, seja em palestra, seja em curso, seja nos meus treinamentos, seja com as minhas mentoradas, as minhas clientes, eu sempre vou trazer esse tema, porque eu vivo ele na prática. Só que quando a gente fala sobre energia, algumas pessoas ainda têm muita restrição. E assim, se você que está ouvindo a gente aqui não acredita, tá tudo bem. Faz um filtro aí do que faz sentido para você, mas experienciar a energia é muito fácil. É muito fácil. Então, por exemplo, se você se dispõe a fazer uma prática de atividade física num parque, numa praia, em algum lugar que tenha natureza aí, e você movimente o seu corpo e esteja ali contemplando aquela coisa maravilhosa da natureza, né? Eu sei que aí em Curitiba tem parques maravilhosos que a gente consegue experienciar isso muito bem, né? Essa natureza incrível, e a gente consegue fazer isso. Só que quando você termina, só o fato de você estar imersa num lugar que tem uma energia diferente, porque a natureza, ela organiza a gente não percebe, mas ela organiza a gente. Quando a gente fala assim, nossa, fui pro meio do mato, me senti bem, coloquei o pé na grama, brinquei com o meu bichinho de estimação, estava numa praia, dei um mergulho no mar, a gente sente a renovação da nossa energia. Quando a gente termina uma atividade física, aquela sensação que é fisiológica, inclusive, né, no disparo de hormônio, neurotransmissor que acontece dentro de nós, também muda a nossa energia. Então, como que a gente traz isso para a prática, além desses rituais, né, de estar na natureza, de praticar atividade física? Eu vou falar isso para vocês. Eu exatamente agora, aqui, enquanto a gente está fazendo essa gravação, eu coloquei uma vela perfumada, do aroma que eu gosto. Eu preparo um ambiente de trabalho. Toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, seja ler um livro, seja tomar meu café, seja estar com meu marido, eu preparo um ambiente de bem-estar do que faz sentido para mim. Então, com as condições que eu tenho, porque aí eu sei que talvez muitas pessoas que podem ouvir a gente falar, mas você está falando então que eu tenho que ir para um spa? Não, você não tem. Você pode fazer um spa no seu banheiro, inclusive. Você pode colocar lá uma meia luz, acender uma velinha perfumada, que, poxa, o que a gente gasta aí para ter uma vela perfumada para você? Você usar seu hidratante mais cheiroso, você tomar um banho ali, mas eu não consigo tomar um banho demorado, que seja um banho de 10 minutos, mas que você fique ali com você. Que você faça daquilo uma experiência. Então, como que a gente faz para elevar a nossa energia? Nos nossos momentos de pausa do cafezinho. Eu posso pegar a minha xícara de café, eu tenho uma aqui, você pode pegar a sua xícara de café, fechar seus olhos e sentir o cheiro do café, ou do seu chá. Você vai tomar um copo de água, você ter momentos de presença, é você sentir você tomando água, você dá aquela pausa real. Porque hoje, o que eu percebo? As pessoas, elas entram no piloto automático tão grande, se a gente não se policiar, eu caio nessa também, tá? Não tô falando aqui que eu tô isenta dessas coisas do piloto automático, eu também caio. A diferença é que hoje eu me percebo mais. E é exercício, né? Todo dia você tem que exercitar. Exatamente. Então, assim, se você tá trabalhando, né, você tem aí uma rotina de trabalho, e eu sei que todo mundo hoje tem uma rotina insana de trabalho, faça pausas. Mônica, mas eu não posso fazer pausa no meu trabalho. Você pode sim, você pode fechar seus olhos e respirar por 30 segundos que seja. Fecha os seus olhos e só foca na sua respiração. Isso é uma pausa de qualidade. Você conseguir fazer 1 minuto, 2 minutos, maravilha. Quanto você conseguir é melhor, né? Quanto mais você conseguir é melhor. Consigo fazer 10 minutos de pausa. É 10 minutos de pausa.
A questão é que hoje as pessoas, elas não conseguem voltar para a energia, calibrar a energia ao longo do dia, porque entra nesse piloto automático. Então, por exemplo, eu tenho um momento de pausa no cafezinho do meu trabalho, eu vou pegar meu celular e eu vou ficar lá, fuçando rede social, fuçando grupo de WhatsApp, e isso não é pausa. Você está mantendo ali a sua atividade mental. E a nossa atividade mental, a gente tem um gasto absurdo de energia mental. Só para vocês terem ideia, o nosso cérebro ele consome 75% da nossa energia. E a gente está o tempo inteiro nessa plataforma maravilhosa que é o celular, nesse dispositivo maravilhoso que é o celular, que ele faz a gente se conectar com o mundo inteiro, mas que ele também vai desgastando essa energia mental. E aí as pessoas chegam no final do dia, e eu vejo isso com as minhas clientes, sobrecarregadas, cansadas, desgastadas, e aí já entra de novo, né? Chega em casa cansada. Aí acende todas as luzes da casa, televisão ligada, celular o tempo todo, aí vai fazer comida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você tá botando um boot de energia no seu plano mental, né? No seu mental, que você tá sobrecarregada. E você já não tem essa energia no final do dia. Então, se você faz, né, que eu chamo de ilhas da alegria, a gente precisa se reabastecer ao longo do dia. Ao longo do dia, você precisa trabalhar a sua energia. A sua rotina, ela pode ter os momentos que você vai priorizar a sua saúde. Então, eu vou pensar lá na minha atividade física, o momento que eu vou fazer, eu vou pensar na minha hidratação, no meu sono de qualidade, na minha na parte, né, de nutrição mesmo, de como eu vou me alimentar melhor, como eu vou trabalhar melhor, fazendo pausas. Quando você faz pausa, quando você volta com um foco melhor, com uma concentração melhor, você produz melhor. Tem menos índice de retrabalho. E tudo isso, pasmem, afeta a nossa prosperidade. Porque imagina só, se você consegue ir calibrando essa energia ao longo do dia, você acha que você vai encontrar o seu parceiro, o seu namorado, namorada, marido, marida, esposa, filhos? Como que você acha que você vai encontrar essa pessoa se você está calibrada no final do seu dia? Você vai voltar para sua casa e você vai ter disposição, talvez, para sentar no tapete e brincar com a sua filha, sabe? E ter um momento de presença, porque também não adianta a gente falar, vou brincar um pouquinho ali. Eu entendo que tem as nossas atribulações, a gente tem uma rotina que tem um nível de sobrecarga. Mas se você vai se recarregando ao longo do dia, igual o celular, né? O celular, a gente tem que dar uma carguinha ali ao longo do dia. A gente também precisa disso, só que a gente ignora. A gente ignora sinais do nosso corpo, a gente ignora alguma dor que o corpo traz. Então, assim, dor muscular. É indício de que você está sobrecarregando alguma coisa aí. Está trazendo alguma coisa, às vezes, que nem é tua. Está assumindo pesos que nem são seus. Então, tudo isso faz muita diferença, não só na rotina, mas na concretização dos seus sonhos, metas e objetivos. Faz diferença na sua prosperidade. Faz diferença na vida em si. Então, imagina, ano após ano, você ficar num piloto automático, sem se perceber, sem olhar para o seu corpo, sem olhar para a sua saúde, sem olhar para as pessoas que você ama, porque eu acredito que a gente não consegue ser feliz sozinho, então a gente precisa sim estar com as nossas relações harmoniosas. Vai ter, como eu sempre falo, estar com a relação harmoniosa não quer dizer que a gente nunca vai ter problema, nunca vai ter pepino para resolver. Lógico que vai, né? Vida adulta é essa. Mas, sim, muito. Com certeza, vai ter. Mas é possível se você vai se reabastecer. Se você está bem com você, se você te trata bem, a vida também te trata bem. E as pessoas também observam isso. Se você entende quais são os seus limites e sabe também colocar limites para o outro também percebe isso. Então é tudo sobre nós, gente. Não é nada sobre externo, não é nada sobre política, não é nada sobre começo ou final de ano. Não é sobre isso. É tudo sobre você. Aí, Valéria, vamos colocar no post-it aí. Adivinhou aqui? Tá uma câmera escondida aqui, Ju? Hashtag se a gente cuida bem da gente, o mundo cuida bem da gente. Então, vamos nessa. Mas você estava falando um negócio, Mônica, que eu fiquei pensando. A gente tem muita dificuldade em entender o que é a pausa, né? Uhum. Porque a gente tem a impressão que a pausa é uma perda de tempo. E eu lembrei assim que o único momento em que você pode fazer uma pausa
altiva, que na verdade o pessoal da academia chama de descanso ativo, é quando você está fazendo ginástica, quando você está fazendo aqueles circuitos, que separa um tipo de exercício para fazer outro, né? Que daí é o descanso ativo. É o único momento em que o descanso pode ser ativo e ele é útil, porque o resto não dá, né? A gente tem que ter aquele momento, né? De dar uma respirada, que nem eu, no caso, né? Como muitas pessoas, trabalha muito tempo na frente do computador. Se você não se levantar, não fechar o olho, não der uma piscada, você vai se sobrecarregando. Eu adotei o sistema de usar um negócio que tem no computador para foco. Eu digo quanto tempo eu quero trabalhar e ele divide e dá uns intervalinhos de 5 minutos, que foi o tempo que eu pus. Maravilha. No começo, eu passava batido, né? Batia o alarme e eu não fazia nada, né? Eu ia deixar. A pessoa que teve burnout e fica dizendo que aprendeu de vez em quando... Escorrega. Dá uma escorregada bonita, assim, né? É o que faz 10 anos, eu acho que eu não lembro direito como é que foi mais o todo o meu problema, né? Eu tenho que relembrar. Eu acho que eu tenho que sentar e lembrar tudo que eu passei mal. Mas eu comecei aos pouquinhos a assumir esses 5 minutos de levantar, preparar um chá. Aí na outra levanta, dá uma alongada, dá uma respirada, e daí você volta realmente mais focado, mais produtivo, para fazer mais aquela outra sprint de meia horinha ali de trabalho. Você volta totalmente diferente e você não está perdendo tempo. No fim do dia, quando você olha, eu sou daquelas que anota no caderno tudo tem que fazer, você olha a quantidade de coisas que eu preenchi, que eu fiz num dia, que eu cumpri as pausas, é totalmente diferente num dia que eu achei que, entre aspas, eu estava sendo produtiva porque eu não parei e não saí da frente do computador. Sim. E é muito da gente entender também os conceitos, eu acho, né? Que a gente põe na cabeça que não é desse jeito e vai embora, assim, criando esses conceitos, esses pré-conceitos que a gente tem e acabou, né? Exatamente. E assim, na verdade, existe um conceito coletivo de que a pausa é para preguiçoso. Eu percebo assim, né? A minha percepção hoje é muito diferente. Eu, às vezes, né, como eu tenho muita autonomia na minha agenda, né, hoje, né, trabalhando como empreendedora, e principalmente hoje o meu negócio, ele é todo focado no digital, então eu tenho mais liberdade na minha agenda. E muitas vezes, quando eu estou num trabalho imersivo ali, que eu estou trabalhando há algum tempo, às vezes eu penso assim, nossa, o mais produtivo para eu fazer agora é dar um cochilo. E aí, sabe o que eu faço? Eu me permito ir para minha cama, porque eu trabalho de casa, eu vou para minha cama, apago a luz, boto um fone com alguma música instrumental, que eu me conecto muito com isso, coloco aquele tapa-olho e eu durmo 30 minutos. E aquela soneca de 30 minutos, ela dá uma renovada absurda. E eu precisei trabalhar isso em mim também. Não foi confortável pensar sobre isso, porque eu pensava assim, meu Deus, nossa, que preguiçosa. Só que, na verdade, quando eu voltava... Se alguém descobrir que eu tô tirando uma soneca... Exatamente. Hoje eu falo exatamente isso para as minhas clientes. Faça isso, você tem essa possibilidade. E ninguém posta o tá pago a pausa. Exato. Apaga a soneca de meia hora para ser mais produtiva. Ninguém vai falar isso, né? Mas é exatamente isso. Foi vendida uma ideia na nossa sociedade, uma cultura de que o produzir, o estar ativo é o que vale. Uhum. E assim... Tá tudo bem, realmente a gente precisa ter os movimentos de ação. Mas uma ação desgovernada, né, ser um trator desgovernado, não funciona. É muito melhor que você esteja ali com a sua bicicletinha, com vento na cara ali, com leveza, dando as suas pedaladas, sem precisar passar por cima, inclusive da sua energia. Porque a gente pode sim ligar o nosso modo. Vai ter momentos, gente, eu não tô falando aqui que a minha vida ela tem muita leveza sim, mas tem momentos que a vida chama e que você tem atribulações. Mas nesse momento que eu tô ali nessa rotina um pouco mais atribulada, com mais compromissos, eu talvez não consiga fazer esse cochilo de 30 minutos, mas a minha pausa de 2 minutos para fazer exatamente isso que a Ju trouxe, né? De você espreguiçar, fechar os olhos, respirar. Fechar os olhos para mim, assim, é algo... Realmente, assim, olhar para dentro e falar, vamos lá, o que eu tô sentindo no meu corpo? Eu tô sentindo dor no meu ombro. E aí eu faço uma massaginha aqui, sabe? Você puxa aqui a mãozinha, já dá uma automassagem aqui em você e dá uma soltada, dá uma espreguiçada, dá uma alongada. Então, assim, pode ser que tem dias, como a minha rotina tem essa flexibilidade, se eu tiver a flexibilidade de fazer a soneca dos 30 minutos, eu faço e é maravilhoso, porque quando eu volto, a minha performance é muito boa. Eu consigo sentar ali e produzir de uma forma excelente.
Agora, se eu não consigo ter essa possibilidade, tá tudo bem também, porque eu sei fazer uma rotina pocket, que eu chamo, que aí eu faço lá os meus 2 minutos, que 2 minutos não vai atrapalhar minha produtividade. Entende? Então, é fazer realmente, é olhar para a fase da vida que a gente está e entender o que é possível nesse momento, mas que eu proporcione bem-estar, porque a prosperidade, ela mora no nosso bem-estar. Você falou no bem-estar, eu lembrei de um negócio aqui que eu aprendi com você e que eu comecei a fazer depois da nossa imersão. Maravilhoso. Tem aquelas tardes, assim, que às vezes eu tô super pilhada, que a cabeça tá mil, que eu pego o caderno, descarrego tudo que eu tenho para fazer, mas eu não consigo me organizar. Eu faço um chá, eu ponho uma musiquinha mais tranquila, aí eu faço aquele exercício que você ensinou pra gente lá. Sentir o cheiro do chá, me imaginar num lugar mais gostoso. Faz 5 minutinhos que eu faça isso, eu consigo, parece que, voltar a me concentrar e daí fazer as coisas ficarem mais organizadas. Fica a dica, gente, é incrível fazer isso, assim. Eu faço com chá porque eu sou chazeira, né, mas assim... Eu também gosto. Vocês me permitem, então, a gente ensinar a galera que está ouvindo a gente a fazer esse ritualzinho? Claro, eu acho que esse ritual para a gente fechar a conversa de hoje, acho que era incrível, assim, porque eu me na hora que você começou a falar, eu lembrei da história do chá, eu falei, gente, isso é uma dica, assim, de ouro, assim, para qualquer pessoa, assim. E foi muito incrível, porque a gente até se emociona, gosta, né? A gente até se emociona, a gente consegue se conectar de uma maneira tão intensa, né? Foi muito bom esse exercício. Manda lá. Então, vou explicar aqui, então, como é que funciona, mas é uma prática muito simples e eu gosto de colocar, eu chamo de rituais mágicos, assim, porque realmente eles levam a gente para um lugar que traz muita energia e amplia a nossa frequência, a nossa vibração. Então, para você que está ouvindo, é o seguinte, é muito simples. Você pode pensar, assim, naquele dia que você está realmente com a cabeça atribulada, aquele dia que você se sentiu sobrecarregada e que você tá cansada, exausta, e às vezes você só precisa dar uma baixada, sabe? Dar uma soltada nesse peso aí desse seu dia. Então lembra desse episódio, salva esse episódio para você lembrar desses episódios, desse ritual mágico para você praticar. Então consiste em quê? Você procurar algo que você goste. Então no caso aqui eu tinha falado para as meninas na imersão para a gente pegar um chá que você goste, principalmente aqueles chás mais cheirosos, assim, sabe? Que tem um aroma, então, por exemplo, maçã com canela, aqueles chás de flores e frutas, erva cidreira, enfim, aquele que você gosta, ou pode ser até um café. Mas se for para dar uma baixada na energia e for à noite, tem gente que é muito sensível à cafeína, então é melhor um chazinho. Eu dou esse conselho que você se conecte com o chá. Então você faz um chá, você sente, coloca o chá nessa xícara, nessa caneca para você e coloca o chá perto do seu nariz e vai inspirando aquele vaporzinho do chá. E você fecha os seus olhos, senta num lugar confortável, numa poltrona, no sofá, ou na sua cama, e você senta e se conecta primeiro com essa respiração. Você fica quase que inalando ali aquela fumacinha do chá, sentindo o cheiro, sentindo a temperatura do chá nas suas mãos, né, através da caneca, sentindo essas sensações, primeiro olfativa e também do tato. E aí você fechando os olhos, você vai se conectar com um momento muito feliz. Se você quiser, inclusive, já que a gente está falando aqui de um início de ano, da primeira semana de 2023, você pode pensar e se conectar com a sua grande meta desse ano, seu grande objetivo desse ano. Como que você se vê celebrando no dia 31 de dezembro de 2023, na virada para 2024, você olhando quase que uma retrospectiva do que foi o seu ano de 2023. Então você pode sintonizar com essa sua grande meta. Essa grande meta pode ser uma viagem, pode ser uma promoção, pode ser um outro estágio para o seu trabalho, pode ser uma realização familiar, independente do que você escolher, se conecta com essa imagem. Você pode se imaginar dentro dessa imagem. Você pode já se ver, fazer um processo de visualização mesmo, mas se conectando ainda com a inspiração, sentindo o cheiro do seu chá, a temperatura, e aí você vai bebendo também o seu chazinho e vai pensando nessa visualização, vai sentindo isso. Você pode ficar aí nesse exercício, pelo menos em uns 5 minutinhos, se gerar uma emoção, deixa a emoção vir, isso é muito bom, inclusive um processo de manifestação e cocriação faz parte do sentir, e a gente precisa se conectar mais, cada vez mais,
com o sentir. Então você já faz essa visualização do que é a prosperidade para você, do que é esse cenário de um 2023 próspero, abundante, incrível para você. Ai, que delícia! Fechamos com chave de ouro o episódio de hoje, assim, gente. E façam que, olha, é muito bom, assim. Eu adotei isso para a vida depois que a Mônica ensinou e realmente me ajuda muito, assim. Que bom. Eu fico feliz, Ju. Não, foi uma dica. Da hora que você falou, eu falei, gente, temos que falar do ritual do chá, porque aquilo é, assim... Não sei. E é interessante que, imagina, é mágico, não tem outra palavra. Era um grupo de mulheres e, assim, cada uma de um jeito quando abriu os olhos ali. E eu lembro bem disso, assim, umas se emocionaram, outras estavam rindo muito, né? Então, realmente é o olhar para dentro, gente. Sintam, né? Se percebam. E é algo que a gente já vem falando desde o primeiro episódio. E a gente começa esse ano realmente com o pé direito com a sua presença. Mônica, muito, muito, muito obrigada. Você realmente é uma pessoa de luz e a gente gosta de estar pertinho. Que bom que a gente conseguiu se conectar de novo. Que delícia, eu fico muito feliz, muito obrigada a vocês duas, a Ju, a Val, muito obrigada a todos vocês que estão ouvindo aqui. Gente, eu desejo que seja realmente um ano próspero e abundante, que vocês encontrem o entusiasmo, que a prosperidade seja uma intenção diária nesse ano de 2023 para todo mundo. Ai, que delícia. E aproveitando, Mônica, deixa aí o seu contato, suas redes para os nossos ouvintes, para as pessoas acompanharem essas suas sacadas, essas suas conversas que são super gostosas lá no Instagram. Legal. Então, para quem quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, eu sou mais presente no Instagram, então é @carvalhomônica. E lá eu compartilho muito a prosperidade no bom dia, que você é responsável pela sua energia, e eu sempre dou dicas aí pra gente avançar realmente num ano de muita prosperidade, de uma vida, de uma carreira e de negócios prósperos, mas que tudo começa a partir de nós. Então eu espero vocês lá também. Obrigada. Nossa, muito feliz com esse momento. 2023 super próspero e que todo mundo consiga fazer essas projeções e tá com uma energia lá em cima para começar esse ano aí. E lembrem-se que... Mônica, obrigada. Lembrem-se que a gente tem o microfone aberto, compartilhe a sua história, né? Se algo fez sentido para você aqui, conta pra gente, é sempre bom a gente ouvir e a gente faz o conteúdo para que ele seja realmente esse mix de ideias, né, de pensamentos e a gente está aqui para ouvir vocês. Obrigada, Mônica. Obrigada quem nos ouviu até aqui. Um beijo. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço. Até. Tchau, tchau.